Olá, pessoas. Seguimos acompanhando aqui o nosso Robson Crusoe num barquinho, tentando ir pela costa e voltar para o seu lugar natal, né? Então, após sairmos daquele lugar, várias vezes tive de ir à terra para pegar água doce. Numa delas, de manhã cedo, ancoramos sobre um pedaço de terra bem elevado e nos deixamos levar pela maré cheia até mais perto da margem. Shuri, cujo olhar ao redor se mostrava mais atento que o meu, falou-me então num sussurro que era melhor nos afastarmos da costa e explicou-me haver um monstro horroroso que dormia junto ao morro. Olhei para onde ele apontava e vi de fato o tal monstro, que era um leão dos mais colossais, bem espichado à beira-mar, na sombra de uma parte do morro que, por assim dizer, o encobria. Shuri, eu disse, você deveria ir lá na praia e matar esse bicho. Muito espantado, o garoto retrucou, como eu matar? Ele me come de uma boca. Querendo, na realidade, dizer de uma bocada. Sem retomar a conversa, porém mandando que ele ficasse quieto, peguei nossa maior arma, que era quase do calibre de um mosquete, e a carreguei com 2 balas e boa quantidade de pólvora. Depois, deixando-a no chão, pus 2 balas em outra e carreguei a terceira, pois tínhamos 3 armas, com 5 balas menores. Com a primeira delas, mirei o melhor que pude para acertar o animal na cabeça. No entanto, ele havia deitado com uma perna para cima, cobrindo um pouco seu focinho, e nessa perna foi que as balas bateram, quebrando-lhe um osso na altura do joelho. A princípio, entre rosnados, ele tentou se levantar, sentiu a perna quebrada, perdeu o equilíbrio e caiu, mas logo se ergueu, em 3 pernas, dando o urro mais horrendo que já me foi dado ouvir. Embora meio intrigado por ter errado o alvo, não tardei em pegar a segunda arma, atirei mais uma vez, quando ele já começava a se afastar, e dessa vez o atingi na cabeça, contente ao vê-lo desabar, quase sem fazer barulho, lutando ainda mais pela vida. É preciso dizer também isso, né? A humanidade faz tempo tem essa dificuldade, né, em respeitar a vida, a natureza, essa ideia absurda de que caçar animais é esporte. E isso aparece em obras do século XIX, início do século XX, né? A gente não deixa de criticar, mas faz parte da obra, né? Shuri, que então se encheu de coragem, me pediu que o deixasse ir à praia. Mal eu concordei, ele pulou na água, levando uma pistola em uma das mãos, usando a outra para nadar até a beira. Chegou juntinho da fera, encostou-lhe no ouvido o cano da arma e despachou de vez com um tiro. E aí esse comportamento, né, das pessoas ditas civilizadas vai sendo ensinado a todos os povos, né? É péssimo. Mas enfim, eles caçaram aí um leão. Eu estou dizendo isso, gente, porque eles já tinham decidido que não iam ficar no lugar, não iam fazer acampamento, né? Já entenderam que o caminho deles é seguir pela costa. Para que matar o leão, né? Enfim, era mesmo uma presa e tanto, mas que não dava para comer. E lamentei perder 3 cargas de munição para matar um bicho sem serventia para nós. Mas Shuri disse que ainda queria uma coisa. Veio, pois, a bordo e me pediu que lhe desse a machadinha. Para que, Shuri? Perguntei. Me encurtar a cabeça dele, explicou-se. Não conseguindo levar essa intenção a cabo, Shuri cortou uma das patas, monstruosamente grande, e a trouxe consigo. E mais um parênteses aqui, né? É por essas e outras que a gente tem espécies que foram extintas, espécies em risco de extinção, né? Por essa inutilidade de matar os animais pelo simples prazer de matar, né? E é bom a gente lembrar disso, né? Não é do nada que a gente tem uma série de problemas ambientais e de equilíbrio na natureza que a gente tem. E ler, gente, literatura nos ajuda a aprender e a refletir.
pelo que está sendo dito, quando a gente concorda com o que está sendo dito, e quando a gente entende que aquilo é errado, é inadequado, é antiético. A reflexão não é só porque eu concordo, porque eu gostei. É porque a gente é apresentado a algum acontecimento factível, né, comum a certas épocas, ainda que a gente não possa afirmar que seja uma história verídica 100%, né, mas ela traz vivências comuns às pessoas naquela época, naquele lugar, naquela cultura. Então a gente aprende também por perceber erros, por perceber falta de ética, como nesse caso. Ponderei, contudo, que talvez a pele do animal pudesse ter algum valor para nós, de um jeito ou de outro, e resolvi arrancá-la, se disso fosse capaz. Lançamo-nos então a tarefa, Turi e eu, mas o garoto a realizava com mais perícia que eu, que mal sabia como proceder. Trabalhamos de fato o dia todo e por fim tiramos a pele do leão e a estendemos no teto da cabine, onde secou ao sol em 2 dias, e depois serviu para deitarmos em cima. Por 10 ou 12 dias depois dessa parada, seguimos continuamente para o sul, poupando ao máximo nossas provisões, que se tornavam cada vez mais escassas. Só íamos à terra quando tínhamos de pegar água doce. Meu plano, portanto, era chegar ao rio Gâmbia ou ao rio Senegal, ou seja, a um ponto próximo de Cabo Verde, onde contava encontrar algum navio europeu. Se isso não ocorresse, e aqui ele fala nisso, né, nesses países de África, porque eram colônias, né, de Portugal. O Senegal acho que não era de Portugal, mas Cabo Verde com certeza. Então, chegando a esses lugares, eles encontrariam de fato europeus, portos europeus, sob controle, né, europeu. Então, se isso não ocorresse, ignorava que rumo tomar, restando apenas ir em busca das ilhas ou perecer por lá entre os negros. Sabia que todos os navios procedentes da Europa, navegando para a costa da Guiné, o Brasil ou as Índias Orientais, passavam pelo Cabo ou por aquelas ilhas, e punha assim meu destino, em suma, diante desta alternativa. Ou encontrava um navio, ou encontraria a morte. Ao pôr em prática meu plano por cerca de mais 10 dias, como disse, comecei a notar que a terra era habitada e em 2 ou 3 lugares, ao largo dos quais passamos, vimos pessoas em pé na praia, olhando para nós, e pudemos perceber que todos eram bem negros e estavam completamente nus. Uma vez senti vontade de parar e conhecer aquela gente, mas Shuri, meu melhor conselheiro, me disse para não ir, não ir. Mesmo assim, me aproximei da margem, a fim de poder lhes falar, e vi que eles corriam pela praia, acompanhando-me por uma boa extensão. Notei que não tinham armas, exceto um, munido de uma vara fina e comprida, que Turi disse ser uma lança, que era atirada ao longe com pontaria certeira. Mantive, pois, certa distância, mas me comuniquei com eles por sinais do melhor jeito que pude. Em particular, fiz sinais de coisas para comer, e eles me deram a entender que, se eu parasse o barco, me trariam carne. Diante disso, baixei um pouco minha vela e me pus a esperar, enquanto 2 deles corriam terra dentro para voltar, em menos de meia hora, com 2 pedaços de carne seca e um monte de grãos de produção local. Mesmo sem saber que comida era aquela, dispusemos-nos a aceitá-la, mas nosso próximo dilema foi como apanhá-la, porque eu não queria me arriscar a um desembarque, e eles nos temiam de igual modo. Contudo, encontraram uma solução satisfatória para ambas as partes, deixando a comida no chão, à beira-mar, e indo para longe dali. Só se aproximaram novamente depois que a pegamos e levamos a bordo. Não tendo com o que retribuir, só pudemos lhe agradecer com sinais. No mesmo instante, porém, com o nosso barco ainda perto da praia, surgiu uma oportunidade de lhes fazer um belo agrado, pois 2 animais enormes, um perseguindo o outro, como nos pareceu, com muito ímpeto,
desceram das montanhas para o mar. Se era um macho atrás da fêmea, ou se estavam os dois numa brincadeira ou numa briga, não sabíamos dizer, como também não sabíamos se aquilo era habitual ou incomum, embora acredite nesta última hipótese. Por um lado, porque tais seres rapaces só costumavam aparecer à noite. Por outro, porque vimos os negros, em especial as mulheres, terrivelmente assustados. Todos fugiam dos bichos, exceto o homem que empunhava a lança ou o dardo. As duas criaturas, no entanto, correram diretamente para a água, sem demonstrar nenhum intento de atacar as pessoas, e puseram-se a mergulhar e nadar como se apenas quisessem se divertir. Por fim, uma delas se aproximou demais de nosso barco, com o que de início eu não contava, apesar de estar pronto para enfrentá-la, pois já havia carregado minha arma com toda a ligeireza, mandando Shuri carregar as outras duas. Assim que o animal chegou ao meu alcance, atirei e o acertei bem na cabeça. Logo se afundou, mas voltou à tona repetidas vezes, como se estivesse lutando para se manter vivo. Era exatamente esse o caso, pois sem demora tentou ir para a terra, mas às voltas com o seu ferimento mortal e a água que o afogava, morreu pouco antes de alcançar a praia. É impossível descrever o espanto dos pobres homens com o disparo e o clarão de minha arma. Alguns, morrendo de medo, desabaram feito mortos, tal o terror que sentiam. Contudo, ao verem que o animal foi afundado sem vida e eu lhes fazia sinais para se aproximarem, eles se encheram de coragem e vieram à beira-mar procurando pelo corpo. Localizei-o pelas manchas de sangue que tingiam a água e nele amarrei uma corda. Os negros puxaram-na e arrastaram a criatura para a praia, onde constataram que era um leopardo bem raro, malhado e admirável de tão belo. Os negros, de mãos para o alto, lembravam-se pasmos de como eu o tinha matado. O outro animal, assustado com o clarão do disparo e o estampido, voltou a nado para a praia e correu para as montanhas, de onde os dois tinham vindo, sem que eu pudesse saber tão à distância de que espécie ele era. Logo entendi que os negros pensavam em comer a carne abatida, com a qual deixei que ficassem, como se lhes fizesse um favor. Assim, quando sinalizei que podiam pegá-la, mostraram-se agradecidos e imediatamente foram lidar com ela. Sem dispor de facas, esfolaram o corpo usando uma lasca de madeira, com rapidez igual ou até superior à que tínhamos com nossos instrumentos de corte. Ofereceram-me parte da carne, da qual declinei, dando a entender que era toda para eles, mas demonstrei interesse pela pele, que me entregaram de bom grado, além de me trazerem um sortimento ainda maior de seus gêneros, que eu, apesar de não saber do que se tratava, mesmo assim aceitei. Depois, sempre por gestos, pedi água e mostrei-lhes uma de minhas moringas, virando-a de cabeça para baixo para indicar que estava vazia e eu a queria cheia. Amigos foram logo chamados. 2 mulheres vieram carregando uma bilha de barro, grande e queimada, suponho que ao sol, que depuseram no chão a meu dispor, como tinham feito antes, e mandei Shuri ir até a praia com as moringas para encher todas as 3. As mulheres estavam tão completamente despidas quanto os homens. Provido agora de água e de raízes e grãos, fossem lá quais fossem, e deixando para trás meus amigos negros, velejei por quase 11 dias sem me acercar da costa, até que vi uma extensão de terra que avançava bem pelo mar, a uma distância de 4 ou 5 léguas à minha frente. Como o mar estivesse muito tranquilo, afastei-me ainda mais da costa para seguir em direção àquele cabo. Por fim, quando o dobrei a 2 léguas da costa, vi claramente que havia terra do outro lado, de frente para o mar. Concluí que, como deveria mesmo ser, aquele era o Cabo Verde e aquelas as ilhas que por isso são chamadas de arquipélago de Cabo Verde. Estavam, no entanto, a uma longa distância,
e eu não sabia muito bem o que tinha de melhor a fazer, pois caso fosse atingido por uma forte rajada, não chegaria a nenhum dos dois lugares. Então vejam como ele vai ponderando sobre as decisões a tomar, observando, refletindo, coisa que ele não fazia no início, né? Nesse dilema e muito pensativo, entrei e sentei na cabine. Churi, ao leme, de repente gritou: Senhor, um navio à vela. Nervoso e quase fora de si, o pobre garoto pensava que fosse alguma nau de nosso antigo patrão, que ainda nos perseguia, embora eu soubesse já estarmos bem além de seu alcance. Saí da cabine aos pulos e logo vi não só o navio, como também entendi o que ele era, ou seja, uma caravela portuguesa que supus destinada à costa da Guiné para a captura de negros. E aqui, né, sempre lembrando, isso é no início do século XVIII, né? Tráfico de seres humanos para a escravidão estava a todo vapor e os portugueses faziam isso, né? E todo mundo sabia disso, tá, gente? Isso não era ilegal, isso era um negócio, ok? É horrível dizer isso, mas a gente sempre tem que pontuar isso, né? Não dá para naturalizar isso, era um negócio, era um comércio, porque eles não consideravam os negros seres humanos. Então, mas ao observar-lhes o curso, me convenci de que seu destino era outro, não sendo a intenção de tal navio aproximar-se ainda mais da costa. Ante essa evidência, fiz-me ao largo quanto pude, decidindo a falar com ele, se possível. Mesmo se eu velejasse a todo pano, constatei que não seria capaz de alcançá-los, e que eles deveriam estar longe antes de eu conseguir fazer-lhes algum sinal. Contudo, depois de forçar minhas velas ao máximo, já me entregando ao desespero, eles enfim me enxergaram com suas lunetas. E vendo tratar-se de um bote europeu, que deveria pertencer, como presumiram, a algum navio perdido, recolheram parte de suas velas para deixar que eu me aproximasse. Essa questão de a toda vela, todo pano, recolher vela, isso é a forma, né, como os barcos se movimentavam. Isso não existia motor, tá, gente? Então, essa questão das velas é a indicação de mais ou menos velocidade, mais ou menos potência para velocidade. Então, o navio grande, né, português, resolveu diminuir a velocidade. Isso me deu alento, e como eu conservasse a bordo a bandeira do meu antigo patrão, agitei-a, sinalizando situação de emergência, e detonei uma arma, avisos que foram bem captados, pois eles me disseram ter visto a fumaça, mas não ouviram o tiro. Diante desses sinais, a caravela parou e lá ficou a me esperar, e em mais ou menos 3 horas eu a alcancei. Perguntaram-me quem eu era em 3 línguas, português, francês e espanhol, nenhuma das quais eu entendia. Por fim, um marinheiro escocês da tripulação veio falar comigo, e eu lhe disse ser um inglês, que conseguira fugir da escravidão imposta pelos mouros de Salé. Fizeram-me então subir a bordo com todos os meus pertences e fui recebido com muita gentileza. Então, o Churi chega a algum lugar, né? Essa etapa da fuga dele, digamos assim, né? Ele consegue alcançar finalmente um navio europeu para mudar o seu destino. E a gente vai seguir no próximo vídeo vendo o que vai acontecer depois disso. Boas leituras, boa semana.